A volta de Cristo. Quando eu era criança, o grito da igreja era: Cristo está voltando, como ladrão da noite. Ele voltará quando menos se esperar. Virá num piscar de olhos, ao soar da trombeta. Fique preparado o tempo todo. Por toda a minha adolescência, esse grito era ouvido todo culto de domingo. Todo evangelista que vinha pregar na igreja de meu pai tinha uma mensagem comovente sobre o breve retorno de Cristo. Seus gritos se perdem em minha memória, e a mensagem formava em mim um temor e expectativa santos. Aprendi a viver esperando o Senhor voltar a qualquer momento. Esse grito, Cristo está voltando, raramente se ouve hoje na igreja. Não me lembro da última vez em que ouvi uma mensagem sobre a volta de Jesus. Como resultado, quando olho o corpo de Cristo, vejo pouca expectativa pela breve volta do Senhor. É triste, mas só uns poucos e fiéis servos parecem desejar e querer apressar a sua manifestação. Na verdade, há uma nova mentalidade quanto a esse assunto entre muitos cristãos. A ideia é: Jesus não está voltando. Ouvimos isso há anos, de todas as profecias que precisam se cumprir antes de sua vinda. Só poucas se realizaram. Por que devemos esperar a sua volta? Tudo continua do jeito que sempre foi. A Bíblia previne quanto a essa mentalidade. Pedro diz que haveria escarnecedores nos últimos dias, zombando da mensagem quanto à vinda de Jesus. Nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. Incrível! Muitos temem a volta de Cristo. O fato de pensar em suas vidas chegando ao fim e terem de enfrentar o dia do juízo é tão amedrontador que eles tiram isso da mente. Como tal coisa poderia acontecer com crentes? Você pergunta? Segundo Pedro, suas vidas são ditadas por desejos, andando segundo as próprias paixões. Capítulo 3, versículo 3. Pense no que Pedro está dizendo. Se você se prende a um pecado favorito, não vai querer nada com esta mensagem da volta de Cristo. A ideia de que Jesus virá e o julgará é o pensamento mais assustador que um pecador pode ter. Então é preciso zombar da ideia de se comparecer diante de Deus em meio às suas cobiças devastadoras e prestar contas. A mensagem de Pedro para nós é clara. Eis o que está por trás de toda impertinência quanto à volta de Cristo. Zombaria da lei de Deus. É o ódio pela Bíblia, o desprezo pelos 10 mandamentos, o descaso pelo Evangelho. Esse é o motivo que está por trás de toda corrupção, de toda essa petulância do pecado, da impotência da igreja. Os escarnecedores estão pregando uma nova mensagem. Cristo não está voltando, não tem isso de acerto de contas. Tudo continua do mesmo jeito há anos. A gente não precisa ter medo do dia do juízo. Bem, como Pedro profetizou, esses zombadores estão presentes hoje. E não estão zombando da lei terrena, estão zombando das leis de Deus. Você vê isso na força feita para se romper a instituição do casamento entre um homem e uma mulher. Eles não se concentram na Constituição, mas na palavra de Deus. E tais escarnecedores estão em altos postos, no Congresso, em altas cortes, nas faculdades e escolas, até em seminários bíblicos. Por causa dessa licenciosidade desenfreada, as pessoas são atacadas por uma cegueira deliberada. Os escarnecedores podem ser ouvidos dizendo: tudo continua se mostrando de maneira ordenada. O sol amanhã se levantará na hora programada. As estações virão e se irão. Tudo aquilo que nos foi dito no passado ainda não aconteceu. Então não deixe que nada te atrapalhe. Curta e desfrute das coisas. Faça tudo o que te deixe feliz. Tende a abanar a cabeça diante disso.
Como alguém vivendo hoje poderia dizer que as coisas continuam como sempre foram? Pense no absurdo dessas declarações nesse tempo de terror. Tudo continua como sempre? Que ignorância teimosa! Deve estar claro até para os ímpios que o Senhor está abalando tudo o que é possível ser abalado. E o que virá em futuro próximo é muito terrível até de se pensar. No entanto, à medida que tudo isso acontece, há uma força poderosa e invisível agindo na terra. É um poder do qual nenhum homem pode se esquivar ou ignorar. Estou falando do poder do Espírito Santo. Ele é o administrador de Cristo na terra. Foi enviado para dar poder aos justos e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo sabe exatamente por que Jesus ainda não voltou. É porque o nosso Senhor é longânimo, é paciente com o pecador, desejando que nenhum pereça. Em sua misericórdia está esperando que o mais vil dos pecadores se arrependa. E por essa específica razão o Espírito Santo não irá afrouxar sua tarefa. Você pode zombar ou tentar se livrar dele, mas o Espírito volta vez após outra, convencendo do pecado e revelando a verdade de Cristo. Apesar de que os escarnecedores virão, as Escrituras dizem que o Espírito Santo também virá nos últimos dias, se derramando sobre a terra. Isso aconteceu no Pentecostes e agora, ao final dos tempos, o Espírito Santo está dando o grito final. Da meia-noite, Cristo está voltando. Os muçulmanos e os hindus ouvirão esse grito. Todo pecador, todo santo, todo judeu ou gentil sobre a terra o ouvirão. Essa verdade será proclamada às nações. Pode-se perguntar, de que tipo de volta de Cristo você está falando? Está se referindo a um arrebatamento secreto? Está falando da volta pré-meio ou pós-tribulacionista? Ou você quer dizer que Cristo virá no extremo final dos tempos? Alguns cristãos acreditam que Jesus subitamente evacuará o seu povo da terra naquilo que é chamado de arrebatamento. Outros ensinam que Cristo virá na metade de um período conhecido como a Grande Tribulação. Esse período durante 7 anos, marcado por terror e caos de um modo nunca antes visto pelo mundo. Outros creem que Jesus virá ao final desse período de 7 anos de tribulação. Outros ainda ensinam que Cristo voltará ao final extremo de todas as coisas. Há respeitados estudiosos bíblicos em cada um desses campos, porém há algo com que todo cristão pode concordar. O próprio Jesus diz que ninguém sabe a hora de sua vinda, nem mesmo os anjos. E para a pessoa verdadeiramente apaixonada por Cristo, a hora de sua volta não é problema. Tais servos estão prontos para partirem a qualquer momento, seja por meio de um súbito arrebatamento ou por meio da tribulação. Não importa a eles que tenham de suportar tremendas provações e sofrimentos. Eles confiam que o mesmo Jesus que cuida deles agora a cada dia, cuidará deles em meio de tudo. Eles vivem em expectativa constante da sua volta. Não, há aqui algo mais forte em ação. E isso é a ideia maligna que Satanás implantou em muitos que se dizem verdadeiros crentes. O diabo está cochichando uma mentira cruel nos ouvidos de multidões dentre o povo de Deus. Cristo não tem previsão para voltar. Em Mateus 24, Jesus conta uma parábola quanto a se estar preparado. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera,
e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 24, versículos 44 ao 51. Note aqui que Jesus está falando de servos, significando crentes. Um servo é chamado fiel e o outro mau. O que torna o último servo mau aos olhos de Deus? Segundo Jesus, é algo que ele diz consigo mesmo. Capítulo 24, versículo 48. Esse servo não o diz em voz alta e não o prega, mas pensa. Ele vendeu o coração à mentira demoníaca de que Cristo não tem previsão de volta. Note que ele não diz, o Senhor não vai voltar, mas não tem previsão de volta. Em outras palavras, Jesus não virá de repente, inesperado, não voltará na minha geração. Esse servo mau é claramente um tipo de crente, talvez até mesmo um ministro. Ele recebeu a ordem de vigiar e ficar preparado, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus capítulo 24, versículo 44. Porém tal homem acalma a consciência aceitando a mentira de Satanás. Jesus nos mostra o fruto desse tipo de raciocínio. Se um servo está convencido de que o Senhor não tem previsão de volta, então não vê necessidade de uma vida reta. Ele não é compelido a fazer as pazes com os demais servos. Não vê necessidade de preservar a unidade no lar, no trabalho, na igreja. Ele pode ferir o próximo, acusá-lo, guardar rancor, destruir a reputação desse próximo. Como Pedro diz, tal servo é movido por suas paixões. Ele quer viver em dois mundos, se entregando a uma vida do mal e ao mesmo tempo acreditando estar seguro diante de um julgamento de justiça. Alguns dizem que Paulo preveniu contra a pregação de que a vinda do Senhor está próxima, para não agitar as pessoas. Paulo escreveu: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós nos vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Os escarnecedores referem: Veja, alguém na igreja primitiva agitou os crentes com a mensagem de que Cristo estava prestes a chegar. E Paulo lhes disse: Não se preocupem com isso. Não deixe que isso os incomode ou preocupe. Mas não é isso que o original grego revela. A raiz grega é: não vos perturbeis, supondo tendo chegado o dia do Senhor. O que perturbou os tessalonicenses foi acharem que Cristo já teria vindo, havendo eles perdido esse acontecimento. Paulo lhes assegura no versículo seguinte: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Capítulo 2, versículo 3. Paulo estava apenas dirigindo-se aos temores deles quando disse: Não se preocupem, pois duas coisas precisam acontecer antes. Então, qual é a teologia primordial de Paulo quanto à volta de Cristo? Nós a encontramos em duas passagens. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Paulo está gritando: acordem, já passou da meia-noite, a vinda do Senhor está próxima, então mexam-se, não sejam indolentes, Jesus está voltando para os que o aguardam. Os céticos podem perguntar:
Mas e as palavras ditas pelo próprio Paulo? Ele realmente disse que duas coisas tinham de acontecer antes da volta de Cristo. Primeiro, o Senhor não virá enquanto uma grande apostasia não ocorrer. E segundo, o anticristo tem de levantar e se proclamar Deus. Teremos de ver o anticristo sentado no templo, exigindo que as pessoas o adorem antes que Jesus volte. Primeiro de tudo, alguém precisa estar deliberadamente cego para não ver uma apostasia violenta agarrando o mundo. A incredulidade varre as nações, com crentes caindo por todo lado. A apostasia a qual Paulo se refere claramente já chegou. Note as palavras de Paulo aqui. O mistério da iniquidade já opera. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. O que é esse mistério da iniquidade? É a transgressão. É um espírito do caos, sem nenhum respeito pela lei de Deus. E é a razão específica pela qual Deus destruiu a terra pelo dilúvio, devido à violência e corrupção humanas. Se a transgressão que Paulo viu em seus dias apenas aumenta, não é de se admirar que hoje as pessoas decentes fiquem alarmadas e assustadas com o que veem acontecer. Leis e instituições que durante séculos evitaram que a sociedade caísse no caos, estão sendo rasgadas à torto e à direito. Paulo diz o seguinte sobre isso: aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Capítulo 2, versículo 7. Ele está dizendo: há um poder de refreamento agindo, detendo o caos, mas este que restringe está prestes a ser removido. O Espírito sempre estará aqui para cumprir sua missão, mas seu ministério de restrição será levado ou içado, afastado. Não consigo imaginar nenhum outro poder que seja capaz de restringir a corrupção, a transgressão, além do Espírito Santo. Pense no que acontece a uma sociedade quando o Espírito Santo remove o seu poder de restrição. Todas as instituições, seja as do governo até a da família, saem totalmente de controle. Não dá para imaginar como seria sem que o refreador estivesse detendo a explosão do mal. Eu não gostaria de estar perto se o Espírito Santo não estivesse em ação. Mas vemos um espírito de transgressão agindo por todo o mundo. As forças do anticristo já estão se reunindo e revelando em altos níveis. Agora mesmo existem constituições que negam totalmente a Deus. Hoje mesmo há pregadores da palavra de Deus sendo perseguidos, processados e até com ameaças de prisão por estar pregando a palavra. Pode-se dizer sim, mas Paulo diz claramente que Jesus não pode voltar enquanto o anticristo não estiver no poder. Mas atente ao que as Escrituras dizem. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. 1 João, capítulo 2, versículo 22. Segundo João, o anticristo é qualquer um que negue o Pai e o Filho. E mais, diz ele, o aumento destes anticristos é prova de que estamos vivendo exatamente nos últimos dias. Além disso, virá um homem que irá incorporar o nome do pecado. Em resumo, nada está detendo a volta de Cristo. Pense no terrorismo mundial, na deificação do ego, nos ataques grosseiros contra a instituição do casamento e valores piedosos. Pense na brutalidade islâmica, no homossexualismo militante, na vileza da TV e do cinema, no assédio frequente contra crianças. Leve em conta que tudo isso ocorreu estando ainda sob restrição. Eu lhe pergunto, o que acontecerá quando Deus disser àquele que está detendo tais coisas, remova a tua mão de contenção, deixe que sigam o seu próprio curso até o ápice? Paulo nos dá um quadro disso. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, o refreador. Então será de fato revelado o iníquo. 2 Tessalonicenses,
capítulo 2, versículos 7 e 8. O Espírito Santo sabe o que deve breve acontecer, quando inexistirão mais restrições. Todo homem se entregará às suas paixões. Toda religião militante forçará seus deuses sobre as outras. Tudo que for santo será desprezado. Toda lei será quebrada livremente, e a igreja apóstata pregará as doutrinas mais corruptas e malditas do inferno. Tudo está ajustado para acontecer até mesmo agora. Uma grande apostasia cobriu a terra. O ego assumiu o trono do coração do homem. E em um tempo muito curto, quando o refreador tiver partido, virá o que Paulo chama operação do erro, para darem crédito à mentira. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Que mentira é essa? Trata-se da aceitação cega de que qualquer pessoa que vier em nome de Jesus fala por Deus. Falsos mestres se levantarão, que aceitam Cristo como um bom homem, mas não como Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Os que seguirem esses enganadores serão atraídos a um outro Jesus, a outro evangelho. A cegueira será devastadora, arrebanhando multidões, inclusive os que antes estavam em chamas para o Senhor. Por que Deus vai parar o refreador? Porque, diz Paulo, não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Agora mesmo estamos vendo o refreamento do Espírito Santo sendo removido um pouquinho mais a cada dia.